ao som do clássico Bad to the Bone, iniciamos mais uma aula no canal e portal Backstudio. E hoje você vai aprender a criar uma transparência realista em um objeto de vidro, que vai servir na maioria dos casos. Bom, esta é uma aula a qual estou recebendo muitas solicitações, até mesmo do pessoal que já viu esta aula gravada por mim, porque eu gravei esta aula há muitos anos atrás, no tempo em que Dondon jogava no Andaraí. No tempo em que eu disponibilizava as aulas para download. E isso há muitos anos, há uns 8, 9 anos atrás mais ou menos. A versão do Photoshop, acredito eu que seja CS. A aula era gravada no Camtasia já, porém em formato FLV, a pessoa fazia o download. Era complicado, né, naquela época, né? Eu e o Alex Falcão da comunidade web somos um dos pioneiros na gravação de vídeos para a internet, né? O pessoal que acompanha meu trabalho há muito tempo solicitou então esta aula, um remake desta aula, porque é um recurso que utiliza-se até hoje em dia e é um dos melhores para você conseguir uma transparência realista e funciona na maioria dos casos. Existem outros tipos de técnicas para que você consiga o resultado através da seleção pelo color range, enfim, outros tipos que talvez abordarei futuramente. Então vamos lá, essas duas imagens que eu vou utilizar, tanto essa da taça como da abóbora, aqui que eu vou colocar a taça aqui e fazer com que ela tenha uma transparência realista para que apareça a abóbora no fundo. Essas duas imagens estão disponíveis para download na descrição da aula. Bom, então essa aqui é uma imagem inicial, é um PSD na verdade, que eu vou disponibilizar aí para download. Então tem a taça que eu fiz um recorte simples, porém a parte interna da taça não existe transparência alguma, ela foi fotografada com um fundo branco. Então como fazer com que ela consiga ter uma transparência realista, mas preservando tanto os detalhes dos highlights, dos brilhos mais intensos e também das sombras e esse shade aqui em tons de cinza. Como fazer isso? Então vamos lá. Então abra as duas imagens, né, essa da abóbora, faça o teste aí em seu computador como que vai ficar para que você aprenda então. Então vai selecionar esta imagem com a Move Tool, só aqui o layer recortado, você clica e arrasta. Então quando você for criar com outro objeto, é claro, faça também este recorte. Então vou posicionar mais ou menos aqui a taça e vou fazer com que ela vaze, né, claro, revelando o fundo. Vou retirar a opacidade, você perceba que aparece, é claro, a abóbora retirando a opacidade do layer, porém ele perde toda a qualidade de amostragem aqui do caso dos detalhes, né, a parte mais escura aqui do contorno da taça, e também aqueles brilhos mais intensos. Então como fazer isso? Primeiro passo, eu vou trabalhar com os canais, a separação de cores de canal, para que eu consiga selecionar só os brilhos, só as partes mais claras desta taça. Então eu vou retirar a visibilidade deste layer da abóbora, clicando aqui no olho. Repara não que eu estou morrendo de sono, cara. Hoje acordei muito cedo, até às 20 para as 2. Tá cedo ainda, mas estou cansado pra caramba, acordei às 5 horas da manhã, tô só o bagaço da laranja. Então beleza, então aqui está a taça. Você vai retirar a visibilidade, vá para o painel ou a aba Channels, que pode ser aberta pelo menu Window, Channels, os canais, e você vai buscar na sua imagem o canal que dê maior contraste entre o preto e o branco. Neste caso aqui, como eu já conheço, no caso é o canal azul, Blue. Então ele tem uma diferenciação, ele intensifica mais a cor escura e clareia mais, dando um contraste entre as duas cores do canal. Então o que você vai fazer? Você seleciona este canal aqui, clica com o botão direito em cima dele e seleciona a opção Duplicate Channel. Então ele vai fazer uma duplicata deste canal. Você coloca o nome que você quiser aqui ou deixe no padrão e clique em OK. Então você acenda aqui a visibilidade deste canal, retire a visibilidade do canal Blue, deixando só ele visível, e você vai fazer um ajuste de níveis para que você consiga um maior contraste ainda entre o branco e o preto. Vai em Levels, vai em Image, Adjustment e a opção Levels, o famoso Ctrl L. Aí você vai pegar este slider aqui que representa os Shadows, você vai clicar e arrastar para o canto. A configuração depende, é claro, de imagem para imagem, então você vai ver um destaque maior entre as tonalidades. Olha, o preto ficou bem destacado aqui, mas eu estou visando aqui os brilhos, o que não é preto.
na imagem, porque quando eu tenho o comando de pressionar a aba de canais, manter o Ctrl pressionado e dar um clique aqui na visualização do layer. Isso faz com que o Photoshop selecione só os tons abaixo de preto para mim. Ele não seleciona nada de preto e seleciona só os tons mais claros da imagem. Então você vise isso quando você fizer esse ajuste. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Não é uma configuração, como eu falei, que é receita, que vai ser a mesma para cada imagem, não é. É o ajuste que você vai fazer aqui no olhômetro e ver qual que é o destaque maior aqui que tem nos highlights e o contraste entre o preto e o branco. Mantendo, é claro, o shade, né, essa suavização que dá transparência, porque o que é uma máscara, como eu já expliquei em várias aulas aí, uma máscara é o que? Ela trabalha onde o preto esconde 100%, preto esconde 100% da imagem e o branco 100% revela 100%. Já as escalas de cinza passando do 1% de preto até o 100% de preto, vai fazendo essa transparência, equivalendo àquela transparência de layer, do 100% ao 0%. E isso é determinado por essas escalas de cinza. Então beleza, está feita aqui a alteração de levels, clique em OK, tranquilo. Agora você vai pressionar o Ctrl e dar um clique aqui no thumbnail de visualização deste layer. Do layer não, né? Do canal. É uma camada também. Então você vai dar segura o Ctrl, dá um clique aqui, ele marca uma seleção ativa aqui na tela, ele está me selecionando só os highlights, os tons mais claros exibidos aqui na taça conforme eu configurei. Então vou lá para os meus layers novamente, a aba de layers, volto aqui a visibilidade, dou um clique aqui primeiro para que ele volte para o canal RGB, né? Ele voltou aqui o RGB, e você habilite então o fundo desta imagem e você vai fazer o seguinte: com este layer selecionado, você vai pressionar o comando Ctrl e o J. Aí o que aconteceu aqui? Ele recortou da taça original somente os brilhos, deixando aqui desta forma. Agora eu vou fazer algo diferente do que eu fiz na aula do tempo que Dondon jogava no Andaraí, 1000 anos atrás, que é uma mudança que eu acho que ficou melhor, né? Com o passar dos anos aí eu precisei, é claro, fazer máscara em objetos de vidro, e eu fiz o seguinte: aqui eu deixava no padrão mesmo e só retirava a opacidade e tal. Na aula anterior, quem acompanhou há muitos anos atrás sabe como é que é. Mas o melhor resultado agora é você arrastando este layer, que é o original, para cima, arrasta para cima, e você muda o Blend Mode para o modo Multiply. Isso faz com que ele preserve só o mais escuro da imagem, eliminando o branco. Como eu já copiei os highlights embaixo, então eu tenho o controle individual de ambos. Então eu vou mudar para o modo Multiply, ele já aplicou essa transição na imagem, ficando só um pouco intenso o preto da imagem. Então isso você vai criar um layer de ajuste para resolver o problema. Então você seleciona aqui pela aba Adjustment ou clique aqui nessa bolinha cortada ao meio, branco e preto, e você vai selecionar a opção de brilho e contraste, um layer de ajuste, e você marque primeiramente esta caixinha aqui para que seja tenha efeito a mudança apenas no layer abaixo. Então aqui você vai usar um contraste mais alto, um pouquinho mais alto, e aumentar o brilho. Olha só o resultado, que realista realmente, né? Então você controla ainda por aqui, né? Ó, você controla essa transparência através do brilho e contraste. Olha só que legal o efeito. É muito legal mesmo, porque você tem um controle além, ó, que o contraste não influencia nem muito, mas tem alguns pequenos detalhes que influenciam sim. Então eu vou deixar o contraste no máximo aqui, e aqui, ó, deixo mais escuro e aqui mais claro, revelando mais partes, até que fique transparente. Pois bem, agora aqui, esta parte aqui tem um nível de transparência diferente dessa aqui. Essa aqui você tem que visar isso quando a imagem está neste ângulo, por exemplo, que é uma taça. Se é um outro tipo de objeto fechado, um pote de vidro, alguma coisa, uma garrafa que não tem essa abertura, né? Então vai ser diferente. Mas já neste caso eu preciso que essa transparência aqui seja mais intensa do que a transparência que está aqui. Por quê? Porque você vendo daqui são são com certeza 2 camadas de vidro. Aqui não, aqui é só uma que o seu ângulo de visão está vendo. Então aqui a transparência tem que ser mais intensa. Para isso você marque
uma máscara estilê, crio uma máscara estilê, selecione o layer de baixo aqui que são os highlights, né? É bom sempre renomear os layers para você não se perder, mas você clica aqui, cria uma máscara. Então você já entende que a máscara, você trabalhando com brush ou algum efeito de pintura dentro de uma máscara, ela revela ou esconde. O preto esconde, o branco revela. E o nível de opacidade é determinado, como eu já falei, pelos tons de cinza, onde 50% de cinza, por exemplo, que no caso seria um preto, né? No caso aqui, ó, 50% de cinza. Aqui você abre o Color Picker, você coloca aqui, ó, no B, HSB, né? Que é Hue de tonalidade de cor, qual cor que é, falar o português claro, o S é a saturação dessa cor e o B de black. Então se tá zero não tem nenhum hue, não tem nenhuma cor, o saturation não tem nenhuma e black tem o que? 50%. Então é um tom de cinza 50%. Equivale a 50% de transparência. É a mesma coisa que eu reduzisse a opacidade em 50%. Então o que eu faço? Eu seleciono a cor do background do foreground, a cor de frente em preto, seleciono minha ferramenta Brush, clico com o botão direito do mouse, seleciono o Hardness, a um tom suave aqui de 30% mais ou menos, vou aumentar um pouquinho o tamanho do brush e reduzo aqui a opacidade para 50%, porque se aqui está com 100, para dar um cálculo melhor, aqui tem que estar com 50%, porque não são duas dobras de vidro. Então você vai pegar aqui o brush e vai passar aqui, ó. Só que aqui eu vou até pressionar o Ctrl Z, você tente preservar as bordas, né? Um pouquinho a coisa aqui das bordas. Então você vai passar aqui o brush. Primeiro eu vou diminuir um pouquinho mais, né? Vou passar essa parte aqui interna. Clica, mantém pressionado e arrasta. Você não tira a pressão do botão, por quê? Porque senão ele vai aplicar mais 50%. Então é uma passada só aqui dentro, ó. Com calma, né? Trabalhando com uma mesa digitalizadora é bem mais fácil. E tá tranquilo. Olha a realidade que deu na parada agora, né? Muito melhor. E você ainda pode suavizar a máscara e tal, dar um desfoquezinho, né? Você pode, por exemplo, selecionar aqui a máscara. Você vai pressionar o Alt. Opa, apertei a tecla do Windows aqui, sem querer. O Alt e dar um clique aqui. Você vê a máscara, só com cinza. Então o cinza deu só um pouco de transparência, não deu a transparência total. Você pode dar uma melhoradinha aqui, um blur. Só um blur, um desfoque de 1 pixel. Alt pressionar de novo, clica na máscara, você tem uma suavidade maior aqui. Agora, você tem que simular, por exemplo, você tem que pensar no seguinte, quando há se é um fundo chapado, não, mas se é um fundo que tem objetos ou elementos no fundo, você tem que fazer uma distorção, tentar pelo menos simular aquela distorção no vidro. Quando você olha, que aumenta, sempre aumenta um pouco o objeto, dependendo do tipo de vidro. Tem uns que diminui, mas a maioria aumenta. Então você seleciona o background, você vai selecionar a ferramenta Retangular Marquee. Eu vou marcar uma seleção, o seguinte, seleciono o layer do background, nem vou usar a Marquee não, vou fazer direto aqui. Ctrl pressionado, esquece a Marquee. Seleciona o background, Ctrl pressionado, que dá um clique neste layer aqui, com o Ctrl pressionado. Então ele marca, aliás, nem é nesse, Ctrl D, retirar a seleção, neste aqui original da taça. Porque ele vai marcar a seleção ao contorno da taça original. Então seleciona o background, Ctrl pressionado, dá um clique aqui. Então ele marcou a seleção ao redor do texto. Com o layer de background selecionado, você vai pressionar o Ctrl e o J. Então ele copiou aquele contorno da taça, né? Fez aquela seleção e criou um recorte de parte do background de acordo com o que está dentro ali da taça, né? Olha só. Então beleza, agora voltando, porque ele perdeu a seleção quando você pressionou o Ctrl J, você volte essa seleção agora diretamente aqui. Ctrl pressionado, dê um clique neste thumbnail, ele marca a seleção de novo como é mostrado aqui. Agora você vai no Filter e aplica um blur mais ou menos, deixa eu ver, um distort, pode ser um distort mesmo, pode ser um Spherize, acho que vai ficar bom. Eu apliquei Spherize na aula
milhando atrás. Tem outros tipos, né, de distorção que você pode fazer manual, com a Warp, enfim. Pode fazer com a Warp também, você pressionar o Edit, Transform e Warp. Então ele abre aquele quadradinho e você faz a distorção aqui manual, né? Mas aí é claro, você teria que marcar uma máscara e tal no layer. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou, como está limitado esta seleção, a taça, o filtro só vai ter efeito sobre a área demarcada. Então eu vou mesmo em Filter, vou no Distort, selecionar a opção Spherize. Então eu vou aplicar o Spherize aqui no máximo, não. Colocar aqui mais ou menos uns 80. Mais ou menos o que ele faz, ó. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dar uma... Até muito, eu acho. Aqui, ó. Mais ou menos 73. Ele vai aumentar a imagem dentro. Mode normal. E clica em OK. Então olha só a distorção. Até nessa área da flor. Então você tem uma realidade maior do que da visão aqui, né? Da simulação, na verdade. Eu acho que foi... Eu vou pressionar o Ctrl Z. Porque eu achei que foi muito. Vou lá em Filter. Distort. E Spherize, vou colocar um valor aqui no caso dessa imagem, deixa eu ver, 65, acho que já tá bom. E clicar em OK. Aí deu uma diferença legal, principalmente aqui, ó. Agora você retira a seleção e você vê o resultado aí certinho. Olha a realidade da transparência na imagem. Ficou show de bola. Então espero que você tenha gostado desta aula. Muitas outras virão por aí. Forte abraço, fique com Deus.